Oi, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui como fazer uma sequência de unha. Isso é para iniciante, tá? Então assiste o vídeo direitinho e presta bem atenção. Aqui eu tô lixando só para dar uma demonstração, mas você vai lixar toda a unha. Em seguida, você vai passar o prep. Tá? Ele seca no ar. O primer. Eu tô usando esses novos aqui que eu comprei, tá? Para experimentar. O primer e o prep seca no ar, tá? Você não precisa secar na cabine, não. E não precisa ficar esperando muito tempo, não. Alguns segundos só e tá bom. Então, esse aqui, vou deixar aí na descrição, é o que eu tô usando agora, que eu comecei a usar recentemente, para experimentar. E esse é o que eu já usava, que é bom também. Não troquei por nenhum motivo, só para experimentar mesmo, tá? Então, você vai começar, iniciante. Essa é a sequência que eu faço as minhas unhas, tá? As minhas unhas. Coloco o molde em todos os dedos, todas as unhas aí. Esse vídeo, no meu caso, é mais para mostrar como eu faço a sequência para você pegar um ritmo. Para você pegar um ritmo e depois você diminuir o tempo de mesa, tá? Como vocês sabem, para quem já assiste já sabe que eu adoro usar o grampeador. Para que não fique mexendo, movendo esse molde na hora que eu estiver fazendo a unha, tá? E ele fica bem fechado, bem curvado. Facilita bastante. Eu vou usar um nude. E depois, se vocês prestarem atenção na foto da capa, eu usei um esmalte normal da Colorama. Então aqui, peguei minha primeira bolinha. Para quem não sabe fazer essa bolinha, controle de produto, vocês podem ver aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, o produto que eu usei. Tipo o primer, o prep e o vídeo do controle de produto para você aprender a fazer essa bolinha aqui e ficar top. Uma coisa aqui. Quando você estiver fazendo essa sequência, tenta deixar a unha mais reta possível. Coloca aí o acrílico da maneira mais perfeita possível. Mais reto, lateral mais retinha. A ponta também, não deixa sobrando aquele acrílico que vai escorrendo, aquele produto que vai escorrendo. Não deixa ele escorrido, não, tá? Tenta fazer ele bem retinho, ajeitar bem as laterais e a ponta, para não te dar trabalho depois na hora de lixar. E outra coisa, você não fica gastando produto à toa. Então aí eu fiz minha primeira unha e eu já passo para a segunda. Então o que eu vou mostrar para vocês, estou mostrando para vocês aqui, a minha intenção de mostrar para vocês é o tempo que demora esse acrílico para secar e o tempo que eu levo para dar curvatura na unha. Tá? Então, eu fiz uma, abandono ela e passo para a próxima. Ajeito bem a lateral. Sempre lembre aí de não deixar pegar na pele. Pode ter gente que vai ter alergia ao produto, tá? Principalmente se você tira a cutícula.
Pode ter gente que vai ter alergia do produto. A pessoa pode não ter alergia de produto nenhum, mas se você encostar na pele, pode ter infiltração. Se você encostar na pele, pode ser que aconteça de ter infiltração e levantamento, desprendimento da unha muito mais rápido, tá? Então não pode deixar nenhum canal aberto para ficar entrando água, sujeira, tá? Pode dar fungo, pode dar mofo. Vocês podem ver aí que eu tô fazendo a unha tranquilamente, enquanto a outra está secando. Agora sim, terminei a segunda unha, eu volto para a primeira. Já venho com a pinça e dou a curvatura. Na hora que você for fazer isso, dar a curvatura, estiver fazendo a outra unha e precisar dar a curvatura, se você vê que está demorando muito tempo estruturando a outra unha, você volta já para fazer a curvatura dessa, porque se você demorar muito, ela vai secar e você não vai, e vai endurecer demais e você não vai conseguir mais dar a curvatura, tá? Então tem que ficar atenta ao tempo. Aqui é a mesma coisa, lateral. Nosso estica e puxa de sempre. Não deixa escorrer demais, tá? Vou puxando, ajeitando, sem deixar encostar na pele, sem deixar encostar na cutícula. De novo, terminei a terceira, volto para a segunda. E a gente vai fazer essa sequência, tá vendo? Que não sobra muito produto na frente, né? Na ponta. Não vai sobrar muito na lateral. Dá o tempo certo de fazer essa curvatura, então esse vídeo eu vou deixar ele nessa parte que eu estiver fazendo a estrutura da unha e o alongamento aí. Eu tô deixando o vídeo no tempo, correr o tempo certo, tá? Não vou acelerar nem nada, vou deixar para vocês verem aí. Vou falar uma coisa, nesse caso aqui, essa unha aqui, a unha natural, ela é torta. Então, quando você pegar uma unha torta, porque ela cresce torta. Então, quando você pegar uma unha torta, você tenta ajeitar o molde com que ele fique reto de acordo com as outras unhas, tá? Tenta consertar para onde cresce essa unha
no molde. Porque se você seguir a unha na hora de colocar o molde, essa unha vai ficar torta e ela vai crescendo torta. Então, você vai ter que ajeitar ela aí, você vai ter que ajeitar o molde para colocar ele num sentido diferente do que cresce a unha. Então, se a unha da sua cliente cresce torta para a direita, você vai ter que colocar mais a ponta do molde mais virado para a esquerda. Se ela cresce para a esquerda, você vai ter que virar para a direita. Gente, para quem tem dúvida de alguma coisa aí, pode deixar nos comentários aí, que se tiver tendo muita dúvida, eu faço um vídeo a respeito, tá? Sobre esse assunto, sobre essa dúvida. Então, aqui eu fiz a unha, volto. Eu vou fazer 4 unhas, tá? Não vou fazer a mão toda, vou fazer 4 unhas só para vocês terem a noção, né? De como é essa sequência. Aqui, enquanto seca aqui que eu dou a curvatura, você já limpa seu pincel, tá? Enquanto seca, enquanto estiver secando a sua última unha, você já limpa seu pincel, tá? Já faz o que você tem que fazer aí, já tira papel toalha que estiver sujo, já vai ajeitando suas coisas. Então, vamos dar a curvatura. Terminando de curvar a última unha, eu vou passar para a lixa, tá? E a lixa, a mesma coisa. Eu não vou mostrar lixando a unha completamente. Eu só vou mostrar para vocês a sequência, tá? Então, eu lixo a ponta de todas as unhas. Você pode ver aqui, como eu expliquei para vocês lá. Tenta deixar a frente mais reta possível, a ponta, tá? Para você não perder tempo, não gastar produto, etc e tal. Nessa hora de lixar a ponta, você já dá o formato que você quer, né? E se você tiver uma régua, né? Para iniciante é bom a gente ter uma réguinha, ver se tá tudo certinho o tamanho. Volta para a sequência lateral. Definiu o tamanho da unha, então você vai partir para você. Quando eu digo você, né? É só uma explicação da minha parte, tá? Que você pode fazer essa sequência para você diminuir o seu tempo de mesa, né? Treina um jeito, uma sequência aí que fica boa para você, tá? Mas para quem não tem noção nenhuma de ficar perdido, faz desse jeito que eu tô falando para você, que você vai diminuir seu tempo de mesa. Outra coisa que eu quero dizer é o cuidado que você tem que ter para não machucar a sua cliente, tá? Coloca o dedo na frente, coloca sempre o seu dedo, na frente, quando você for lixar lateral, assim, para não machucar a cliente. Se caso pegar em alguma pele, que seja a sua. Então, aqui eu tô lixando o comprimento. Tá? Então, eu sempre faço uma coisa só. Eu lixo frente, eu lixo todas
toda a frente, toda a ponta. Eu lixo ponta, eu lixo todas as pontas. Lixo lateral, então eu lixo toda a lateral, de todas as unhas. Eu nunca lixo uma unha inteira, ponta, lateral, comprimento, cutícula, e passo para outra, ponta, lateral. Não. Lixo toda a ponta, toda a lateral, depois só o comprimento. Agora aqui, área da cutícula, né? Cuidando para não machucar a cliente aí, gente, pelo amor de Deus, senão a pessoa não volta. Vai que ela tem alguma alergia, a gente não sabe, a gente corta aí e depois passa algum produto que ela é alérgica, então é bom ficar esperta. Essa aqui é uma lixa mais fina que eu vou passar, vou dar uma sapecada, né? Vou dar uma passada em todas as unhas para tirar os riscos. Limpei e vou passar essa lixa esponja ou buffer. Também você vai tirar mais o risco ainda, ó. Se você for usar, por exemplo, um top coat em gel, né? O top coat em gel, ele ainda cobre um pouco os riscos. Mas se você for usar um esmalte normal, aí ele já fica meio feio, ele fica marcado. Então, presta atenção nisso. Ó, essa buffer também eu uso se a unha estiver machucando a quina. Tá? Se for uma quina que machuca muito, que tá cortando, passa o dedo aí. E aí você dá só uma lixadinha e tirar dessa quina que corta a gente. Tá? Assim ficou minha curva. Ela já tá limpa. Então eu tô usando esse colorama aqui. Ele é bem transparentezinho, tá? Mas é só pra uma demonstração. Quem gosta de básico, usa básico, assim. Quem não gosta, pode passar um vermelhão em cima. Mas antes de passar um vermelhão em cima, ainda assim, você precisa passar uma base nessa unha de acrílico para não manchar a unha de acrílico, tá? Na hora de passar o esmalte, vocês vão passar aí do jeito que vocês têm costume de passar, tá? Eu acostumei passar o esmalte em gel, então eu não fico borrando a pele nem nada. Eu tento passar o mais bonitinho possível para não ter que ficar tirando o borrão. Então eu aproximo aí bem próximo da cutícula, mas não deixo pegar na cutícula, tá? Como eu faço com esmalte em gel. Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Espero que seja útil. Beijo.